Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de enfermagem em pediatria. Meu nome é Tatiane, mais uma vez vou acompanhar vocês durante essa disciplina. Na nossa segunda aula, o conteúdo programático envolve o relacionamento e comunicação com a criança e a sua família e as relações da criança mediante um processo de hospitalização. A hospitalização da criança é uma experiência vivenciada com um grande sofrimento psicológico. A gente tem que ter vista que a criança não está ali porque ela quer e nem porque é um processo legal. Na verdade, ela está ali porque ela está com alguma patologia ou porque ela está com alguma dor. Então, é sempre uma experiência um pouco traumática para a criança em vista desse sofrimento psicológico. Ela está ali com um processo de dor, um processo de adoecimento. Não é uma experiência bacana, onde ela vai poder brincar, se divertir, fazer novas amizades, né? Então é sempre uma experiência traumática, um sofrimento psicológico para a criança que é agravado, né, com o fato do distanciamento da família. Então a criança, quando ela está internada, a maioria dos hospitais permitem a presença apenas de um acompanhante, né? E as demais pessoas vão em horário de visita para acompanhar aquela criança, mas aquela criança está acostumada a ser inserida num contexto onde ela tem pais, onde ela tem avós, onde ela tem colegas, né? Mesmo que não seja uma presença familiar, ela tem vizinhos, tem amigos, pessoas no convívio dela, né? Que ela está acostumada a ver, a conviver. E quando ela se vê mediante a um processo de hospitalização, ela tem ali apenas um acompanhante e a presença de visitas por um espaço de tempo limitado, né? Então, isso acaba agravando esse sofrimento da criança. A adaptação à rotina hospitalar também é um fator que agrava essa experiência, visto que a adaptação à rotina hospitalar é totalmente diferente da rotina de uma criança, né? Ela não tem aquele espaço para que ela possa brincar, ela tá ali com alguns dispositivos invasivos, né? Tá com acesso, tá com medicação, às vezes com sonda, com dreno, então ela não pode fazer o que ela quer, ela não pode brincar da maneira como ela brincava, ela tem horário de medicação, ela tem horário para dormir, para se alimentar, então ela tem que se adaptar a essa rotina de fazer exames, de ter pessoas no quarto dela todo o tempo, de ter visita médica. Então, a adaptação à rotina hospitalar também traz um grande sofrimento para a criança, visto que é muito diferente do dia a dia dela, né? Procedimentos invasivos também, como eu disse anteriormente, então procedimento invasivo sempre é muito traumático para a criança, principalmente para as crianças menores, né? Porque muitas das vezes elas são resistentes a uma punção venosa, a uma tomografia. Então, muitas das vezes ela tem que ser contida. E o fato dela ser contida, segurada, amarrada, não é o termo certo, né? Mas quando a gente põe contenção, né? A criança está ali presa naquela mesa, naquela maca para fazer um exame, também traz um sofrimento, é um processo um pouco diferente do que ela está acostumada, né? Um pouco traumático para a criança também, e faz com que essa vivência também fique um pouco dificultosa no ambiente hospitalar. E o fato do perigo à morte, né? Obviamente, isso daqui é para crianças maiores, que já têm uma certa consciência do que é um ambiente hospitalar, está ciente do seu diagnóstico. Então, o fato de a possibilidade de você ter um perigo de morte também traz para a criança esse sofrimento psicológico. Isso aqui não é para todos os casos, nem toda criança que está hospitalizada tem esse perigo de morte, mas a gente tem algumas situações de agravamento de quadro, né, de saúde, onde a criança está ciente do seu diagnóstico, e o fato dela ter um risco de morte também faz com que a experiência vivenciada por ela na hospitalização não seja uma experiência tão bacana, né? E a gente tem aqui alguns fatores que interferem na reação de uma criança à hospitalização, né? E geralmente estão relacionados com os medos da criança. O fato dela estar num serviço hospitalar favorece os medos da criança. Por quê? Porque ela tem uma redução da sua privacidade. Então a criança estava ali habitualmente acostumada em ter o seu quarto, em ter a sua casa, a sua rotina, e de repente ela está num leito hospitalar. Muitos hospitais é um leito compartilhado, né? São enfermarias onde ela tem ali mais 3 ou 2 crianças com ela no quarto. Isso faz com que ela tenha uma redução da privacidade. Ela não tem o momento dela assistir o programa de TV que ela quer, que ela gosta. Ela tem pessoas entrando a todo momento ali no quarto. O programa de TV no quarto, no caso de quartos compartilhados, a gente tem alguns hospitais que o quarto é individual, né? São apartamentos. Mas mesmo assim ela tem a presença de pessoas entrando no quarto dela, né? Profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, as visitas médicas.
E geralmente para fazer um procedimento invasivo, para tocar, para examiná-la. Então ela tem uma redução da sua privacidade, ela perde um pouco a autonomia sobre o seu próprio corpo, né, sobre os seus desejos. E isso gera um certo medo na criança, um receio, né? E ela pode ter uma reação de defesa, de não deixar ninguém se aproximar, ou de repente chorar, de querer só os pais, ou ser uma criança que aceita, né, isso como um processo, levando em consideração as crianças maiores, né? O medo dela também está relacionado à solidão, vista que, como falamos no slide anterior, ela só vai ter a presença de um acompanhante, eh, ela perde os amigos, ela perde aquele contato social, né, com as pessoas que ela está acostumada a ver no dia a dia, e está ali preso com uma pessoa, e com pessoas desconhecidas, então ela tem um certo receio relacionado à solidão, né. E um medo relacionado também à ansiedade. Muitas crianças desenvolvem essa ansiedade relacionada ao seu diagnóstico, né? A incerteza de saber o que vai ser, como vai ser sua recuperação, quando ela vai ter a alta, relacionada à melhora, quando ela tem piora do quadro, e ela estava esperando uma melhora do quadro. Então, geralmente, a criança fica bem estressada por conta, dessa ansiedade desenvolvida na melhora, na expectativa positiva, né, de sair daquele contexto hospitalar. E a gente também tem medos relacionados à perda da identidade. Então ele era o João que brincava, que ia para a escola, que almoçava com seus colegas, chegava em casa e tinha mãe, e de repente ele virou o João do leito 5, né, o Joãozinho do leito 5, que é uma criança que tem um diagnóstico específico, tem uma rotina específica, então ele acaba tendo essa perda de identidade, né. Isso aqui gera uma confusão muito grande na criança, de não se reconhecer naquele contexto, né, de desenvolver medos relacionados a isso também, de querer resgatar algumas coisas, né, muitas das vezes a criança fica infantilizada ou fica um pouco rebelde, por conta dessa perda de identidade também. Aqui a gente trouxe uma frase: é preciso preparar o paciente emocionalmente nas situações de angústias e estresse durante toda a internação, porque seus medos e fantasias, para que seus medos e fantasias sejam amenizados, né? Então esse um conteúdo mais voltado para a humanização no cuidado da criança, né? É importante a gente enfatizar essa frase aqui, ó. Isso daqui faz muito parte do nosso dia a dia em pediatria, amenizar os medos e fantasias das crianças, né? Hoje em dia a gente está inserido numa comunidade onde elas têm acesso à informação, têm acesso à internet, então elas podem muitas das vezes relacionar o diagnóstico delas com um filme, com algo que elas tenham visto. Isso gera uma certa fantasia, medo na criança. Então é muito importante que a gente seja claro o suficiente com a criança, falando de uma forma que ela entenda, né. Muitas das vezes a equipe médica de enfermagem acaba se direcionando apenas ao familiar, apenas ao pai e à mãe para conversar sobre o diagnóstico, sobre, os procedimentos que vão ser realizados naquela criança, mas às vezes a gente também precisa levar em consideração que a criança é o nosso paciente principal, né? A família está ali inserida nesse contexto, mas ela é um paciente secundário, a família, né? Então a gente tem que conversar com a criança, fazer com que ela entenda sobre o seu diagnóstico, sobre o porquê que ela vai fazer aquele exame, sobre o porquê que a partir de agora as pessoas vão precisar entrar de máscara no quarto dela, sobre o porquê que ela não vai poder brincar mais com as outras crianças, eh, e diminuir os medos, né? Sempre trazendo as boas expectativas para a criança, que ela seguindo todo aquele procedimento, fazendo todo o tratamento corretamente, logo, logo ela vai poder brincar, logo, logo, logo ela vai poder ir para sua casa, né? E fazer com que vocês ali sejam amigos dessa criança e diminuindo os medos e as angústias, o estresse que tudo isso pode causar. Então, às vezes, não é necessário a gente segurar sempre a criança quando for fazer um procedimento invasivo. Às vezes, você pode sentar, olhar nos olhos da criança, explicar o que que você vai fazer, explicar que vai doer, mas que vai ser para o bem dela, preparar a criança para tudo aquilo e talvez num próximo momento aquilo seja menos traumático para ela, né? Sem ser aquela coisa maçante de que criança não entende, de que criança tem que obedecer, de que você vai falar com os pais porque é difícil se comunicar com criança. Então a gente tem que desenvolver ferramentas para essa comunicação com a criança ser efetiva.
E aqui eu trouxe alguns desafios, na verdade, 2 desafios principais do contexto de pediatria, né. Um dos desafios é fazer a criança participar efetivamente da terapêutica, mas isso está muito relacionado também com a fala do profissional. Se você se comunica com a criança de uma forma que ela entenda, se você dá a ela uma certa autonomia, isso favorece com que a criança, se adapte àquela terapêutica que você está oferecendo, né. Às vezes não é necessário que seja feita naquele momento, às vezes você pode dar a autonomia para a criança de falar: "Tudo bem, você não está se sentindo bem, você não quer fazer agora, mas a gente pode fazer tal horas eu vou voltar aqui e a gente vai fazer, tá bom?". Então faz um acordo com a criança, se comunica numa linguagem que ela entenda, mas sem também dar muita, abertura para que ela te dobre, né, porque a criança tem esse poder também de repente levar a gente ali no ritmo dela e acabar não participando daquela terapêutica que era necessária ela fazer, e você se vê muito refém da opinião da criança, né. Então é importante a gente fazer ela participar, tendo ciência de que aquilo é para o próprio bem, desenvolvendo uma comunicação efetiva com a criança, de uma forma que ela entenda, né, e dando a ela ciência de tudo que vai acontecer, se vai doer, se não vai. Isso tudo favorece com que a criança desenvolva um elo com você, né, baseado na relação de sinceridade. Às vezes quando você mente para agradar uma criança, ela grava muito aquilo. E ela não vai considerar mais a sua opinião para nada, né, de algum tratamento. Às vezes ela tem até uma certa rejeição com você. Então é muito importante a gente ter essa abertura de se comunicar com a criança e fazer ela entender para que assim ela possa participar dos procedimentos da recuperação, da terapia dela. Aqui um outro desafio é sempre a relação com os pais, mas aqui eu trouxe a relação dos pais com os filhos, né, mediante a conflitos, a crises familiares concomitantes. Muitas das vezes os pais trazem esse contexto de crises, de conflitos para dentro do setor hospitalar, né. E você tem que mediar tanto, a relação com a criança, tanto a relação com os seus pais, né, os seus próprios conflitos. Às vezes a criança não tem uma boa harmonia com o pai, às vezes, o pai, a mãe não é apoiador daquela criança e pode até ser que eles tenham sido o causador do motivo daquela internação. Então tudo isso a gente tem que, visualizar, conseguir visualizar. Mas tirando desse contexto muito extremista de que os pais foram os causadores da internação, a gente tem algumas crises de relacionamento. Às vezes meu paciente ele é mais adolescente, ele não gosta do pai estar ali presente, ele não gosta das opiniões do pai. Então você tem que mediar essas relações para que você tenha tanto a confiança do filho quanto a confiança do pai. E fazer com que a família consiga participar dessa terapia, desse tratamento, porque eles são, na verdade, nossos grandes apoiadores nisso tudo, né. Então, quando você tem um bom relacionamento do familiar com o paciente, você tem ali, um cúmplice, né, para tudo que você precise fazer com aquela criança. Então, também é um desafio quando a gente tem essas crises familiares, esses contextos familiares, quando o filho não tem um bom relacionamento com os pais, é sempre um desafio para o profissional de enfermagem que está ali cuidando daquela criança. E aqui, para mediar algumas situações, eu trouxe alguns modelos de terapias alternativas. Na verdade, são coisas que você pode trazer para o seu cuidado, né, que às vezes tem uma linguagem mais infantil, que a criança vai conseguir entender melhor. Isso a criança menor, né, às vezes nem sempre se adapta para o adolescente. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, quando você for mensurar a dor da criança, né, que na verdade não é mensurável, mas às vezes você falando numa escala de 0 a 10, a criança não consegue entender, classificar a dor dela de 0 a 10. Ela não consegue entender esse contexto de 10 ser uma dor insuportável e 0 ser ausência de dor. Às vezes é mais fácil você mostrar aqui as carinhas, né? Essa daqui é uma escala de dor infantil, e ela apontar qual que é a carinha que mais confere a dor que ela está sentindo, né, que mais se assemelha à dor que ela está sentindo. Às vezes ela mostra aqui a carinha feliz, você entende, poxa, tá sem dor, né. Ou às vezes aqui uma carinha de sofrimento, né, uma carinha de angústia, poxa, ela tá com uma dor muito forte. Então é uma alternativa, é uma linguagem infantil que você pode trazer para uma comunicação com a criança, e talvez seja mais efetivo do que uma escala de 0 a 10. E é uma coisa simples, né, e fácil de você, se comunicar com a criança através dessa escala facial de dor.
Aqui um outro exemplo, nem todos os hospitais têm, mas, se você puder incentivar essa prática, é algo que as crianças gostam muito, de sempre receber esse certificado de coragem. Aqui é relacionado à agulha, né, a gente sempre escreve aqui: "Certificamos de que Ana Júlia enfrentou a temida agulha e venceu a batalha sem derramar uma única lágrima. Parabéns". E a gente coloca aqui a data, né, e dá para a criança, ela fica toda feliz, realmente é um encorajamento para que ela passe por aquele processo traumático, sem que seja tão traumático para ela, né. Então é um como se fosse uma troca, né: "Olha, se você deixar eu coletar o exame, eu vou te dar esse certificado", e mostra para a criança, lê para ela, vê como que é bacana. E é importante a gente reconhecer o esforço também, porque aqui está escrito "sem derramar uma única lágrima". Mas às vezes a criança chora, mas ela foi super colaborativa com você, então vale a pena a gente reconhecer o esforço da criança. E tem outros certificados relacionados a exames também, né, quando a criança deixa você fazer algum exame de imagem que, não necessariamente, você tem que conter ela, então você fornece alguns certificados. Isso aqui também é uma linguagem infantil, né, é como se fosse um parabéns para a criança e ela vai guardar isso daqui toda orgulhosa. É um meio de ela deixar você fazer os procedimentos, e em troca de um certificado, que para ela é muito importante. Aqui eu trouxe um exemplo de uma brinquedoteca. A maioria dos hospitais que tem o setor pediátrico tem esse setor infantil. E é importante que, às vezes, não necessariamente você precisa dar um comprimido para a criança para aliviar a dor. Às vezes, o fato de você ajudar ela a levantar do leito, trazer ela aqui, mesmo que ela não vá brincar, mas o fato dela ver outras crianças brincando aqui, ver que tem esse espaço, já contribui para a melhora, porque ela vai querer melhorar para um dia estar brincando aqui também, né, para poder estar se divertindo. Ou se ela já pode utilizar esse espaço, você ajuda ela a se adaptar da maneira que ela pode. Poxa, agora você tem um acesso aqui no seu braço, então você não pode brincar de tal e tal forma, mas vamos ver uma melhor maneira para você brincar. Então ensina a criança, né, mostre como ela pode participar, e às vezes um ambiente desse é mais efetivo do que uma medicação analgésica, né, que é como se fosse uma terapia alternativa mesmo para a criança, onde ela pode se desligar daquele ambiente de um leito hospitalar, onde ela está ali deitada recebendo medicações, e ela pode aqui se divertir, interagir com outras crianças, né. Aqui alguns serviços que não necessariamente é o hospital que tem, né, mas eu coloquei a exemplo de Doutores da Alegria, mas a gente também tem hospitalhaços, tem os pets, né, os patas terapêuticas, então tem muitos, serviços voluntários de pessoas que trazem essa alegria como uma forma de uma terapia mesmo para a criança, né. E mais uma vez, um serviço desse às vezes, melhora tanto quanto uma medicação, né, a resposta da criança mediante a uma dor, a um processo de doença. Então são modalidades terapêuticas e não necessariamente você precisa fazer parte desse grupo, mas às vezes o fato de você, trazer uma certa fantasia no dia das crianças, de você pintar um quadro, na lousa lá do paciente, você fazer um desenho, você trazer um adesivo, algo lúdico para a criança já melhora positivamente o dia dela e traz um outro aspecto para aquele quarto hospitalar. Não necessariamente você precisa fazer parte de grupos assim, mas às vezes você pode se paramentar de uma outra forma para se comunicar com a criança, né. E é muito gratificante. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Hoje a nossa aula ela foi, mais sobre um contexto de humanização no cuidado à criança, né. Foi uma aula um pouquinho mais curta. Eu vou tentar disponibilizar alguns vídeos a mais para complementar esse estudo de vocês, mas por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês. Tenham todos um bom final de aula, um bom término de aula e obrigada mais uma vez pela companhia.